Tu és o Senhor e Deus dessa igreja. O Senhor que é cabeça dessa igreja. Não sou eu, não é nenhum pastor humano, mas o Senhor. Conheço a igreja, o Senhor ama essa igreja. O Senhor morreu por nós e terceiro dia ressuscitou. O Senhor está vivo, razão pela qual nós estamos aqui, por causa da tua presença, porque o Senhor está vivo. Por isso que te pedimos para que o Senhor, Deus, apareça. Apareça, Senhor Deus, entre nós. Estamos cansados de ouvir palavras humanas, opiniões humanas, Senhor Deus. Porque quando o Senhor está em algum lugar, coisas acontecem. Há uma grande diferença entre quando o Senhor Deus fala e quando o homem fala. Quando o homem fala, nada acontece. Mas quando o Senhor fala, acontece. Sobrenatural. Vidas são transformadas, vidas são libertas, são curadas. O Senhor revela o seu propósito em cada vida, Senhor. Senhor, esteja conosco, sobretudo. Fale conosco, Deus. Revela-te, Senhor da glória, entre nossas vidas. Eu quero diminuir mais e mais, mais e mais. A minha pessoa que é humana, ela não serve para nada. O que é mais importante para o Senhor é a tua presença, é a tua glória entre nossas vidas, Senhor Deus. Abre nossos olhos para que possamos ver a tua glória. Senhor, cura nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz, Senhor Deus. Senhor, tira de nós todo preconceito, toda artimanha, todas barreiras preconcebidas, de nós nos armarmos diante da tua palavra pregada, Senhor Deus, para que não tenha acesso na nossa vida. Tira toda a dureza do coração em nossas vidas, Senhor Deus. Pedimos para que a tua glória permaneça nesse lugar. Que o Senhor continue falando conosco, Senhor Deus. Nós confiamos em Senhor e esperamos do Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe. Obrigado. Abra sua Bíblia no Epístola de Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 20. Nesse dia temos tido muitas idas e vindas, né? Vírus de gripe está pegando muita gente, vai e vem, vai e vem. A gente fica tomando um monte de chá, um monte de remédio, toda hora, todo momento. Mas faz parte. Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 20. O apóstolo Paulo escreve esse texto. Ele diz para os Gálatas: eu já não vivo para a lei. Foi a lei que me matou. E eu morri para ela, a fim de viver para Deus. A segunda parte desse versículo diz: estou crucificado. Repita comigo: estou crucificado com Cristo. Portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Você entendeu direitinho o que você leu? Amém? Não vai fazer muito tempo que eu preguei essa palavra, não faz muitos meses. E até foi numa da ceia também, que essa semana também orando, o Senhor trouxe de novo essa mesma palavra, mas em outra conotação diferente. E essa palavra nos traz algumas afirmações que pode ser interpretada que não.
Deus, ou se alguns vão pensar, o pastor está com raiva, ou Deus está com raiva de mim. Porque é uma palavra simples, uma palavra dura, dura mesmo. E já estou antecipado aqui para você se preparar. Não é uma palavra mole, não é uma palavra que vai trazer massagem nas suas costas, no seu coração. Uma palavra que vai sangrar o seu coração. E o apóstolo Paulo diz que ninguém pode afirmar ser cristão sem ter passado pela experiência de ser crucificado, como o apóstolo diz, eu estou crucificado com Cristo. A palavra cristão é pequeno Cristo. A palavra cristão é aqueles que confessaram a Jesus como o único Salvador e Senhor da sua vida. Depois de ter passado por experiência de conversão, Jesus de fato entrou no meu coração. Jesus verdadeiramente, seu Espírito habita em mim. E eu me tornei cristão a partir desse momento. E então, a partir daqui para frente, não sou eu quem vivo. Quem vive em mim é o novo homem, o novo Jesus. Aquele que foi transformado por Jesus. Ninguém pode afirmar que é cristão se nunca teve mudança de vida. Hoje está na moda, todo mundo é cristão. O Brasil é um país, o cristianismo, né, é muito forte aqui no Brasil. O país é um país cristão. Porém, tem gente que se declara de cristão, vive uma vida promíscua, mas mesmo assim é cristão. Fala palavrões, mas mesmo assim é cristão. Uma vida dupla, mas mesmo assim é cristão. Vive uma vida sem caráter, mesmo assim é cristão. Todo mundo, todo brasileiro, toda a maioria das pessoas assim, então é cristão. Mas a gente vai poder entender na palavra do Senhor que ninguém pode afirmar que é cristão se nunca teve mudança de vida. E eu estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo, e a minha vida está crucificada em Cristo Jesus. Estar crucificado é uma palavra muito dura. É difícil. É difícil. Ouvir, só de ouvir, é gostoso de se ouvir. Mas a praticidade dela que é cruel. Que você ou muitos de nós não vamos aceitar isso. Estar crucificado é muito duro, difícil mesmo. Por quê? Porque é uma expressão que me quebra, que acaba comigo, me quebra. Nos quebra porque nós somos um povo, entre aspas, livres, assim que nós interpretamos, todo mundo é livre, este é livre, se Cristo nos libertar, nós somos livres. E ao mesmo tempo nós queremos sim ser livres naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. Nossa postura é livre, tenho liberdade de entrar e sair, de ter liberdade de falar o que eu quero, de opinar o que eu quero, ter liberdade de procurar ter amigos que eu quero, de procurar uma mulher que eu quero, a namorada que eu quero. Eu sou livre de trabalhar onde que eu quero. Porém, tudo isso aí é coisa do ser humano, faz parte. Mas quando se trata em Cristo, liberdade acabou. Você tem que passar primeiro pela cruz. A sua liberdade pessoal passou, acabou. Porque a cruz te quebra. A cruz o sangra. Sangra como pastor. Você está na sua casa, recebe um telefonema. 7 horas da manhã. Você tem que vir aqui para a gente orar, porque hoje tem oração. 7 horas da manhã, Está na sua casa, de repente você recebe um telefonema. Você vai ter que mudar toda a igreja. Como assim? É para mudar. Quem está na cruz? Sim, Senhor. É a cruz. Estar na cruz não é aquilo que você quer fazer. Aquilo que pela palavra de Deus nós somos orientados para fazer. É duro isso, é duro.
cruz não olha para a pessoa sozinha, para a minha opinião sozinho, porque eu não tenho mais opinião pessoal. Acabou comigo, me matou, sangrou o meu ego. A cruz sangra, a cruz é humilhante. Me humilha, te humilha. Você que é coronel, diretor, empresário, você que tem status na sociedade, empresário, coronel, do exército, quando você entra na cruz, você é tratado igualzinho a todos. Aqui não é coronel, aqui não tem status. Aqui é você servo. Todo mundo é servo. Não há postura, não há patente na casa do Senhor. Por causa de quê? Por causa da cruz. Mas a cruz faz você viver a vida em Cristo. Te mata, te sangra, sim. Mas ela me faz viver Cristo ressurreto na minha vida. Que morreu e ressuscitou, e onde que ele está? Está em mim. E as pessoas podem vê-lo através da minha vida, através da sua vida. Estar crucificado significa renúncia. Renunciar. Renúncia sangra. Sangra, renunciar. Abandono dos desejos e vontades da minha natureza pecaminosa. Na minha crucificação, eu já morri. Já morri de não fazer prevalecer o meu orgulho, porque meu orgulho já está morto. Da minha arrogância, porque na cruz, a minha soberba parou, acabou. A minha arrogância acabou. Os meus desejos, interesses pessoais acabaram por causa da cruz. O desejo de querer brigar, de desobedecer, não estou nem aí. Discutir e brigar com todo mundo. Vou brigar com o pessoal do louvor, porque demoraram, porque cantaram a música que eu não queria ouvir. Vou brigar com fulano e tal, com o pessoal da cantina, porque fizeram a comida que eu não gosto de comer. Por causa da cruz, você só come comida, vai tomar o que fizeram lá na cantina e de boca calada, glorificando o nome do Senhor, por causa da cruz. Por causa da cruz. Por causa da cruz, eu me calo, não reajo em rebeldia. Por causa da cruz, eu confesso para vocês, por isso que estou aqui. Por isso estou aqui. Por causa da cruz. Quantas e quantas vezes eu pedi para Deus, chega, não quero mais pastorear Pneu Vicente Carvalho. Estou cansado da igreja. Quantas e quantas vezes eu falei, Senhor, acho que eu já fui umas 3, 4 vezes, falei para o pastor presidente, não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Ele falava, não, fica lá. Por causa da cruz. Alguns dias atrás, eu falei, Senhor, por que o Senhor me mandou aqui no Brasil? Perguntei para Deus. De madrugada. Ele falou para mim, você está na cruz. Ai de você descer da cruz. Porque não queria mais. Tem tanta coisa acontecendo aqui na igreja, aqui no Brasil, aqui no ministério. Eu falei que não chega. Não quero mais ficar aqui. Não quero mais. Eu quero retomar o meu projeto antigo. De ir para a Europa. Mas eu olhei para a cruz. Me calei. Me calei. A cruz me mata. A cruz sangra. Quando eu morro, Jesus Cristo ressurreto aparece na minha vida. Como que ela aparece? Pela graça e misericórdia do Senhor, não para a minha glória. Não gosto de ser paparicado. Não gosto. Todo lugar que eu passo, comércio, até escritório, rua, avenida, a pessoa me conhece.
Vou entrar num comércio, leva de graça, paga depois. Não quero. Porque a gente se conhece. Não quero isso. Não, a gente vai fazer não quero de graça, não quero ser paparicado. Se é de graça não, quero pagar. O que é visto em mim? Jesus de Nazaré. Jesus caracterizado dentro de mim, no meu caráter, que não quer coisas erradas, não quer mentira, injustiça, não quero, de jeito nenhum. Com todo o respeito, eu não gosto de me envolver com questões políticas. Vem aqui para a gente orar, para tomar café. A minha esposa faz uma delícia de café, um café gostoso. Não, vamos conversar. Não tem papo. Por causa de política, não gosto. Mas se for coisa de Deus, eu quero. Por causa da cruz, eu neguei a mim mesmo, para que Cristo ressurreto que vive em mim, que ande comigo, que caminhe comigo. Eu recebi a presença de Cristo pela fé, para andar com Ele, para Ele andar comigo. A oração que Moisés fez no Monte Horebe. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça passar nesse lugar. Eu quero a tua presença. Esse é o meu desejo diário que eu tenho. Eu quero a tua presença. Eu não quero ouro, prata, não quero carro novo, não quero muito dinheiro. O que eu quero é a tua presença. Se mova na minha vida. Por causa de quê? Por causa da cruz. Porque entendo que se a cruz de Cristo foi por mim, esse Cristo ressurreto vai se mover na minha vida todo dia. Porque não é mais a minha opinião, não é mais o meu desejo, não é mais o meu gosto, tudo isso está na cruz. Eu fui crucificado. Crucificação dos meus desejos carnais, que a Bíblia menciona, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Quais são os desejos carnais que Paulo menciona lá em Gálatas capítulo 5, 19? Crucificar o quê? Acompanha aí. Ô, pessoa da mídia, por favor, seja um pouquinho, agiliza um pouquinho aí. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Por causa da cruz, nós crucificamos o quê? A prática da imoralidade sexual. A imoralidade sexual, a impureza, sensualidade. Por causa da cruz, eu não posso mais ter uma vida promíscua. Não é uma regra de uma igreja. Não tem uma vida promíscua. Uma imoralidade. O homem traindo a mulher, ou a mulher traindo o homem. O homem fica conversando com mulher no celular. Outras pessoas no celular. Não é uma regra de pastor, não é uma regra de uma igreja. Mas por causa da cruz, eu morri para a imoralidade sexual, para a impureza, para a sensualidade. A casa do Senhor, a igreja evangélica, não é um ambiente de sensualizar ninguém. Quer sensualizar? A vida é sua, como você se defende, lá na rua. Aqui o ambiente chamado igreja não é um ambiente de sensualizar. Vou comprar uma roupa sensual para ir para a ceia do Senhor. Está onde? Roupa sensual para a ceia? Não é para a igreja. Por causa da cruz, a Bíblia diz que a sensualidade foi renunciado. A prática da idolatria acabou-se. Costumo dizer que a igreja evangélica não é idólatra. Não, aliás, sim, é idólatra. É idólatra a partir do pressuposto de que nós temos algumas personagens na igreja que nós idolatramos. Temos algumas músicas que idolatramos. Que aquelas músicas que nós amamos tanto tem que ser cantadas. Se não cantar, o culto não foi bom. Aquelas pessoas que gostam de pregar na igreja, se aquele pessoa não pregar, então o culto não foi bom, não. Tem que ser somente aquela aí. Nós vivemos uma idolatria camuflada, fingida dentro da igreja.
Somos idólatras? Sim, somos idólatras. Idolatramos dinheiro. Idolatramos a nossa família, nossa casa, nossos bens. Diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica, com todo o respeito, ele tem uma idolatria declarada. Confesso. Nós não. Nós mentimos que não idolatramos. Mas no fundo, temos ídolos aqui no nosso coração. Ídolo que a gente não quer renunciar. Não quer abrir mão desses ídolos. Pega o seu celular, dá de oferta aqui. Pega o seu celular para trazer de oferta aqui, para me ver. É difícil. É difícil. Renuncia. Renuncia aos seus desejos sexuais. Renuncia. A prática da idolatria passou pela cruz. A bruxaria, o ódio. O crente não pode mais viver com o coração cheio de ódio. Impressionante isso. Não é uma regra pastoral, né, pastor Jesus? Que às vezes há pessoas que dizem, crente, dizendo que não, eu sou cristão, eu sou crente de fato. Fica olhando para o pastor e analisando e julgando que o pastor está sendo injusto, porque deveria punir fulano de tal e também punir fulano de tal e não está punindo. Irmãos, eu me formei como pastor. Eu não caí de paraquedas, não. Eu fiz faculdade, pela graça de Deus, para me formar como pastor. Decisões que são tomadas, eu aprendi tudo isso na escola. Hoje, obviamente, que o Espírito Santo me capacita com muita sabedoria, que tem que depender dele. Mas todas as decisões, todas as crises que a igreja enfrenta, a gente aprendeu tudo isso na escola. Como resolver, o que falar. Tem que resolver ouvindo dos lados, não um lado só. Mas mesmo assim, a pessoa olha para você, pastor, você está sendo, eu tenho ódio daquele camarada, não podia estar dançando, não podia não estar louvando, eu tenho ódio, não vou com a cara para onde tal. Pastor, mata ele, pastor, tira ele da igreja. Olha que, puxa vida, eu sou formado como pastor. Eu tenho experiência há mais de 30 anos como pastor. Aí mesmo assim, gente com coração cheio de ódio, quer induzir pastor, ensinar pastor, porque o seu coração está cheio de ódio. Você tem que tirar aquelas pessoas que vocês querem que seja tirado. Está julgando. O crente não pode viver, por causa da cruz, brigas. Brigas acabaram. Ciúmes acabaram. Ira, não tem mais ira por causa da cruz. Egoísmo, rixas, divisões dentro da igreja acabaram. Versículo 21 diz, inveja, acabou. Embriaguez, crente bêbado, crente... como é que fala meu amigo que fala sobre isso? Meu amigo que brinca sobre isso. Que bebe cachaça. Evangélico, vai para a ceia. Mas de vez em quando vou tomar cachaça. Por causa da cruz não tem mais esse desejo, essas vontades. Então não existe mais inveja, embriaguez, orgias, coisas, versículo 21, coisas iguais a essa. Eu já os avisei a respeito dessas coisas. E os aviso novamente. Aquelas pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Agora, tenta imaginar, cá entre nós, se não houvesse a morte na cruz, que o meu ego tinha que morrer na cruz. Se não houvesse a morte de muita gente aqui que são evangélicos de fato, que pudesse morrer na cruz. Porque aqui, graças a Deus por causa da cruz, aqui está cheio de ex-linguarudo, ex-malandro, ex-fofoqueiro, ex-prostitutas, ex-adúlteros, ex-mentirosos. Agora, se não fosse a cruz, tenta imaginar, qual é o ambiente que nós teríamos aqui, uma igreja? O que você imagina? Se não houvesse a morte individual de cada um na cruz, que ambiente que a sociedade teria? Que ambiente que nós teríamos aqui?
obviamente que nós teríamos a permanência da prática da imoralidade, a prática da bruxaria, a sensualidade, mesmo que com a cruz, a gente ainda existe dentro da igreja. Você vai ter que chamar a atenção, né? Obviamente a pastora tem que chamar a atenção de algumas mulheres aqui. Irmã, não usa essa roupa, não usa. Sensualidade não é para a igreja. Se não fosse por causa da cruz, como que nós seríamos? Que ambiente nós teríamos de briga? Discussões o tempo todo. Ciúmes, a ira, embriaguez. Imagina, vocês entraram aqui, os irmãos que estavam aqui ministrando aqui, Michel e o irmão Renato, todo mundo que estava aqui, já chaparam cachaça, cantando, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, levanta a mão, todo mundo já encheu a cara. Como que seríamos? Como que seríamos? Já imaginam sobre isso? Embriaguez não existe mais. Seríamos chamados de uma igreja ou uma zona, se não fosse por causa da cruz. O que é uma zona? É lugar que não vale a pena frequentar. Mas tem gente que frequenta as zonas, mesmo assim, que ama esse lugar. Mas aqui, por causa da cruz, essas coisas não são bem-vindas, infelizmente. Por que a igreja está do jeito que está hoje em dia? Com tudo que a gente está vivendo. Por que nós estamos vivendo a igreja típica? Que é questionada. Porque não estamos do jeito que estamos, será? As notícias dizem que a igreja brasileira está crescendo. Amém. Até coloquei essa crítica no livro, no recém-livro que eu lancei. A igreja está crescendo. Mas aumentando a violência, a imoralidade, muitos casamentos sendo destruídos, a igreja cresceu. Mas a miséria continua solta. A igreja cresceu. Mas a imoralidade cresceu muito. Que crescimento é esse? Crescemos em número, não em qualidade. Por quê? Porque a igreja, muitas vezes, muitos de nós, na nossa igreja hoje, ou a igreja evangélica, não quer a cruz. Porque a cruz custa caro. É renúncia. Não quer a cruz. Sabe o que a igreja de hoje quer? Promessa. Bênção sem um abençoador. Promessa. Promessa esvaziva. A igreja lota. Hoje de manhã, depois que de escola dominical, nós estávamos voltando para casa, passamos aqui perto de uma congregação, de uma denominação aqui, a pastora falando, olha aqui a igreja que está cheia, ou tá gente aqui saindo, acho que entraram 7 da manhã aqui. Foram fazer o quê? Promessas. Vai pregar o evangelho da cruz nessa igreja, se vai sobrar alguém. Não. Não vai querer. Porque a cruz mata. Causa renúncia. Nós, porque vivemos um cristianismo numérico, infelizmente, sem um crescimento qualitativo, porque o evangelho não está mais nos transformando, não queremos mais a cruz, estamos assim porque muitos não querem obedecer o evangelho da cruz. Cada um defende, eu quero defender a sua opinião, a sua dor. Cada um quer defender a sua justificação. Cada um com a sua vontade. Ninguém me toque, ninguém me contrarie, ninguém me obrigue a fazer nada. Eu sou livre. Ninguém me obriga a obedecer às regras da igreja, porque hoje a igreja virou um sistema mundano. Ou ninguém me obriga a obedecer pastor, porque pastor hoje virou manipulador, autoritarista, e cada um deve viver ser livre. Você está debaixo de um jugo de um pastor. Hoje em dia, obedecer pastor virou um jugo. E para estar livre, então, tem que estar solto por aí. Não precisa ir numa igreja evangélica. Esse é o evangelho que está sendo vivido hoje. Está cheio de cristão na rua, que não tem igreja, que nem frequenta uma igreja. Esse é o cristianismo nosso.
Ao mesmo tempo que nós não queremos pastores, não queremos regra de uma igreja, ao mesmo tempo nós romantizamos muito a cruz. Nós cantamos sobre a cruz. Nós dançamos sobre a cruz. Pregamos e compartilhamos sobre a cruz. Usamos camisetas com a cruz, blusas com a cruz. Usamos brinco, colares com a cruz. Vamos ao Rio de Janeiro, queremos tirar foto aonde? No Cristo Redentor, a cruz. Usamos tatuagens no nosso corpo com a cruz. Mas enquanto a cruz não matar cada um de nós, será em vão. Será apenas uma prática de uma religião. Porque não está fazendo diferença. Romantizar a cruz é viver um estilo de vida de que sempre você viveu, sem mudança. Fica falando sobre a cruz, vira e mexe aqui, temos uma pessoa que é conhecida nossa, que não é evangélica, até de outra seta, de vez em quando fala, está repreendido, está amarrado, o nome de Jesus tem poder. A gente dá risada dela aqui, nunca teve vida transformada, mas usa o nome de Jesus Cristo como qualquer pessoa, ser cristã. É isso que o apóstolo Paulo fala de outro evangelho. Se a cruz não faz nenhuma diferença na minha vida, não está causando nada na minha vida, é que nós estamos seguindo outro evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando aqui, no texto que nós vamos ler, esse outro evangelho. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Paulo, 6 em diante. Paulo diz: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que o chamou para meio ou por meio da graça, a graça de Cristo. Estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que seja nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado, pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Cristo. Como Paulo se tornou apóstolo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Não é uma palavra humana. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a cruz de Cristo Jesus. Há um estudo teológico que diz o seguinte: tem pessoas que foram salvas, que frequentam a igreja, não somente a nossa, qualquer igreja evangélica, frequenta a igreja, existe alguma fase da vida dessas pessoas que não querem mais ser transformadas. Por exemplo, a pessoa se batizou, entregou a vida para Jesus, se batizou, começou aqui a se envolver com a igreja, chega algum momento, a pessoa estagna, fica paralisada, fica engessada. Por mais que ouve a palavra de Deus, não quer mais mudar. Por mais que lê a Bíblia, não quer mais mudar. Estagnou, ficou engessada. E aí, daqui a pouco a igreja se tornou o quê? A igreja não é mais um lugar para se viver. Não é mais um lugar para trabalhar. A igreja, como corpo de Cristo, se tornou um lugar o quê? Falta de prazer de continuar nesse lugar. Porque a pessoa ficou engessada, não quer mais mudar, não quer mais renunciada, e acha que a vida cristã é essa que estou vivendo. Não, a vida cristã não se limita pela experiência da vida cristã que você tem. O apóstolo Paulo diz, melhor dizer, Oséias diz que conheçamos e prossigamos em conhecer
o Senhor, o conhecimento de Deus, é um processo diário, mensal, anual, todo dia. Eu preciso conhecer a Deus, eu não posso parar no final do culto, terminou o culto, então já ouvi a palavra de Deus, ou na escola dominical, não, já tive a experiência, parei por aqui. Não. Se você parar, você estagnou. Você não vai mais continuar crescendo. Infelizmente isso existe hoje. Porque se a cruz que eu carrego, se essa cruz não me mata, estou vivendo outro evangelho. Repita comigo: se a cruz que eu carrego, se não me mata, estou vivendo outro evangelho. É duro isso, né? Matar o meu eu, para que Cristo possa viver em mim. Porque se a cruz que eu carrego não me faz renunciar ao orgulho, à soberba, o individualismo, se a cruz que eu carrego não me faz renunciar à pornografia, à sensualidade, à fofoca, se a cruz que eu carrego, mesmo carregando a cruz, e vivo fofocando, caluniando os meus irmãos, eu estou vivendo outro evangelho. Se a cruz que eu carrego, mesmo carregando a cruz, vive murmurando, não é o evangelho de Cristo que estou vivendo. Porque nós nos transformamos em murmurador. Infelizmente aqui vou deixar aqui, aliás, vou fazer aqui um comentário chato, que muitas pessoas murmuraram contra mim e contra a igreja. Por quê, pastor? Essa igreja aqui, Batista Peniel, Vicente Carvalho, eu estou aqui mais de 25, 27 anos. Nós tivemos uma pequena experiência de mudança de horário para ter culto de manhã, que foi uma alegria para poucos. E quando a gente voltou para 2 períodos, tem gente que se desviou, tem gente que reclamou. A igreja aqui, mais de 20 anos, viveu só num culto, um culto só. Era só à noite só. Por um belo prazer que a gente teve uma experiência de experimentar 2 cultos, que alegria de alguns. E já falei disso aí para alguns irmãos aqui. Para mim, eu queria que fosse só um culto. A igreja que eu frequentava, a nossa igreja que nós frequentávamos lá na Angola, era só de manhã. À noite não tinha nada. Queria muito que fosse só um culto na parte da manhã. Mas eu, por causa da cruz, eu não posso me rebelar. Porque o nosso pastor presidente não quer só um culto de manhã. Ele tem que obedecer. Eu já morri para a minha vontade. Se fosse a minha vontade só, eu saía e falava que vamos fazer só 2 cultos, só para alegrar a meia dúzia aqui. Acabou. Mas é minha vontade que prevalece? Não, eu sou muito obediente. E tem que obedecer. E muita gente que murmurou, reclamou. Tem gente que não quer mais vir na igreja. Por causa de quê? Porque a igreja voltou para um culto só. O que foi isso? O nosso ego falou, gritou muito. O que foi isso? Se a cruz que você está carregando não está te tornando mais obediente a Deus e às autoridades, mais servos, mais humildes, mais simples, amoroso, com empatia, então você está carregando outra cruz. Desculpa aqui expor, às vezes tem nome de algumas pessoas. Nosso líder de diácono aqui, o irmão Tite, eu falo para ele: Tite, faz escala de alguns diáconos para servir. Fala para alguns irmãos: faz escala lá, Tite. Às vezes tem dor de cabeça para achar. Difícil para achar. Ninguém quer. Cada um tem uma justificativa. Olha a igreja do jeito que se tornou.
Eu pergunto para a Titi, aí, conseguiu gente para trabalhar, para orar, para fazer visita? Cada um quer a sua opinião, o seu jeito, a sua atitude. O evangelho sem a cruz não é evangelho. A igreja sem a cruz de Cristo não é igreja. Vamos chamar ela de clube, qualquer coisa, mas igreja não é igreja sem a cruz. Sem a cruz. Creio que a razão pela qual nós estamos vendo aqui, igreja sofrendo, igreja, gente desanimada, muita gente querendo fazer o que acha melhor, entra a hora que quer, sai da hora que quer, toma as coisas aqui, faz do jeito que quer, não obedece ninguém. O que está faltando? É falta da cruz na nossa vida. A cruz não tem mais utilidade em nossas vidas. Nós largamos a cruz, abandonamos a cruz e queremos viver uma vida que não faz muita diferença, não. Infelizmente. Se a cruz que eu carrego está me dando muitas opções, o que eu devo obedecer ou devo desobedecer, então devo amar, ou quem deve amar e quem deve odiar. Então, eu estou carregando uma falsa cruz. Eu pergunto para o irmão, por que tu não fala com aquele cara? Não, porque não vou com a cara dele, porque tenho ódio dele. Você, irmãos, o sangue de Jesus Cristo tem poder na sua vida. Por que você não pode conversar com o fulano e tal? Não, só converso com o fulano e tal, com esse. O restante é. Como é que é isso? Você é evangélico? É. Que cruz que você está carregando? E faz você acepção das pessoas. Que cruz é essa? Porque naquela cruz todos nós fomos comprados. Fomos salvos naquela cruz. Sim ou não? Brasileiro, angolano, africano, japonês, todos foram salvos por aquela cruz. E por que a cruz que você carrega distingue as pessoas? Por quê? Qual é o problema? Você está carregando uma cruz errada, o evangelho errado. Se cada um de nós que está nessa igreja como cristão, se não estamos aqui, sabe por quê? Por causa da cruz. Por causa da cruz, eu sou seu irmão, você é meu irmão também. Por causa da cruz de Cristo, nós somos uma família aqui. A cruz anulou tudo, todas as vantagens particulares, caprichos pessoais, nos tornou o quê? Família. Por isso que por causa da cruz, você é meu irmão, você é minha irmã. Fala para você, irmã, por favor. Fala com muito respeito. Por causa da cruz, eu te aceito como irmão, como irmã, por causa da cruz. Porque se não fosse por causa da cruz, eu não estaria aqui passando o tempo. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê aqui? A única coisa que me dá a condição de me relacionar com você é a cruz que eu carrego. Que não é fácil. Sangra, é difícil. Tem que engolir seco, muitas vezes tem que engolir seco. No momento que você tem uma opinião formada sobre algum assunto, melhor você ficar calado, quieto. Razão tem, mas por causa da cruz eu fico calado. E vou orar no quarto, por causa da cruz. Por causa da cruz eu entrei no quarto várias vezes. Senhor, me capacita para carregar essa cruz. Dá a tua graça sobre a minha vida, por causa da cruz. Porque se dependesse de mim, chutava o balde. De mim, da minha vontade, a vontade minha. Imagina, antes da cruz, quem eu era. A pastora que deve saber mais ou menos quem eu era. Antes da cruz, quem eu era? Não estaria aqui. Não estaria aqui. Não. Estaria em outro lugar. Mas porque já morri, eu não tenho mais escolha. Jesus me comprou, me resgatou do império das trevas. Você não vive mais no passado. E foi transformado para a glória do Senhor. Eu não vivo mais a mim mesmo, mas eu vivo pela fé no Filho do Homem que se entregou por mim.
e ressuscitou. E Ele está comigo. Ele está contigo. Por causa da cruz. Essa cruz. A cruz, se a cruz estou carregando, me faz escolher qual é o culto que devo ir. Só vou no culto que estou escalado. Só vou no culto onde que eu vou pregar, onde que eu vou servir. Então, eu estou carregando outra cruz. Se a cruz estou carregando, só me faz escolher no dia do jogo do Brasil. Eu quero ver no próximo sábado. Eu vou marcar a oração, 19 horas, aqui. Ó, mexeu. Doeu, não doeu? A cruz manifestou. Eu queria fazer uma imersão agora, no final de semana, esse final de semana aqui, veio. Eu não sabia, até falei com a Andréa, marca aí a agenda aí. Sexta-feira, eu vou fazer uma imersão sobre cura e libertação. E na sexta, e no sábado também, às 19 horas. Aí um pastor amigo meu me ligou, pastor Zuzi, alguém te falou alguma coisa? Eu falei que não, o que houve? Olha, no dia 12, dia das namorados. Amém, entendo isso. E no dia 13, é jogo do Brasil. Jesus Cristo. Então todo brasileiro vai chutar a cruz. Chama alguém para orar esse dia. Marca o jejum. Marca um culto no sábado. 19 horas, na hora do jogo. Marca. Porque todos nós preferimos ser pendurados na televisão do que na cruz de Cristo Jesus. Sentado, passando mal, coração acelerado, porque o Brasil está perdendo, fez gol contra, do que estar orando. E nessa hora a cruz não presta para nada. Você fala, pastor, está exagerando. A cruz exagera-se. A cruz é radical. A cruz é para poucos, não é para todos. Mateus capítulo 16, versículo 24. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu morri, como eu vou morrer, e me acompanha. Pois, versículo 25, pois quem impõe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida. Versículo 26. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que fez. Quem não morrer ou não morre para si mesmo, nunca viverá plenamente para Deus. Repita, me ajuda aí, repita essa frase para mim, por favor. Quem não morre para si mesmo, nunca viverá plenamente para Deus. Você quer ver Deus na sua vida? Você quer ver Deus na sua vida, sim ou não? Morre. O que acontece com quem não morrer na cruz? Quem não morre na cruz carrega o orgulho ferido. Carrega o quê? Carrega o orgulho ferido. Carrega o quê? O orgulho ferido. O seu orgulho está ferido? Está conseguindo falar não? Quem não morre na cruz carrega o orgulho ferido. Carrega o quê? Orgulho ferido. Sabe que quando o meu orgulho é ferido, eu fico perdido.
O orgulho da gente pode ser ferido. O orgulho ferido não aceita ser contrariado, porque vai ferir o orgulho. O orgulho ferido não aceita disciplina. O orgulho ferido não guarda, ela vive guardando mágoa o tempo todo. O orgulho ferido, quando alguém que está com seu orgulho ferido se afasta do convívio, se isola. Esse é o exemplo que nós temos aqui de Caim. Caim, quando teve orgulho ferido, pela briga que ele arrumou com seu irmão. Saul teve orgulho ferido. O irmão mais velho do filho pródigo, quando viu o seu pai comemorando o retorno do seu irmão, ele teve orgulho ferido. Ah, pai, eu estou aqui há tanto tempo contigo. Que injustiça é essa? Orgulho ferido. Você e eu precisamos morrer na cruz para que Cristo possa aparecer em nossa vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que eu falei aqui. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, vivo no meu corpo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viver no corpo pela fé. Quando a gente fala sobre a fé, qual é a imagem que a gente tem sempre? A fé é para a conquista. A fé para milagres. A fé para você conquistar bens materiais. Fazendas, família, tudo isso faz parte da Bíblia, sim. Mas também a fé é para você ter uma vida de caráter, uma vida de Cristo. Para onde que você for, você viver essa vida no dia a dia. Essa vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim. Viver no corpo pela fé e viver em Cristo. Não para conquistar os bens materiais apenas, mas para viver a vida de Cristo. Isso que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que vida de Cristo que é essa que tem que viver? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Uma vida de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os cristãos de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. E Jesus também nos diz, em João capítulo 12, versículo 24. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão de trigo. Mas se morrer, dará muito trigo. Por que muitos de nós não prosperamos, biblicamente falando? Estamos quase metade do ano. Não quase, mas verdadeiramente estamos na metade do ano. O que você ganhou? O que esse ano 2026 tem se tornado para a sua vida? Por que você não está produzindo? Não está conquistando mais? A sua vida não produz nada. Está faltando trigo na sua vida. Está faltando pão. Está faltando prosperidade na sua vida. Que falta você morrer. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, você é um grão de trigo que não quer morrer. Por isso que você está só. Muitas vezes isolado, abandonado, reclamando que ninguém te ama, ninguém te acompanha, ninguém te entende, porque você é um grão de trigo que caiu na terra e não quer morrer. Você quer ter uma vida próspera, cheia de trigo? Morre. Para de desistir sozinho. Para de insistir no erro. Você não é crucificado para ser enterrado, mas para viver uma vida abundante, uma vida de prosperidade, uma vida de crescimento e multiplicação. Mais uma vez, repita comigo, por favor. Eu não sou crucificado para ser enterrado, mas para viver uma vida abundante, uma vida de prosperidade,
de crescimento e multiplicação. Fala para você, irmão, irmão, você não é crucificado para ser enterrado, mas para viver uma vida abundante, de prosperidade, de crescimento e multiplicação. Amém? E isso só para quem vai morrer. Quem renuncia, quem abre mão de si mesmo. Foi esse o desejo que era do apóstolo Paulo, quando ele escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quer conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte na cruz, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentro dos mortos. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, mas para isso eu preciso morrer. É o desejo do apóstolo Paulo, é o sono do apóstolo Paulo. Morrer, participar do seu sofrimento. Está doendo, mas faz parte. Está difícil, eu estou participando do sofrimento de Cristo Jesus. Está duro demais, estou sendo humilhado, sendo pisado. Está difícil, não aguento mais. Eu estou participando do sofrimento de Cristo, porque Deus me garante, haverá ressurreição e vou ressuscitar juntamente com Ele, para a glória dEle. Paulo nos revela a atitude de quem carrega a cruz. Em Romanos capítulo 8, estou terminando. Em Romanos capítulo 8, apóstolo Paulo nos revela qual a atitude de quem carrega a sua cruz. Como está escrito, versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Vamos ler todos juntos, por favor. Versículo 36. Está aqui ou não? Data show. Vamos lá. 1, 2, 3. Todo dia somos entregues a... Qual é a opinião de um morto? Qual é a reação do morto? De repente foi colocado num caixão. Na nossa época, nossa cultura, lá na África, Angola, Zaire também. O sonho de todo pai, um familiar, que seja sepultado num caixão de ouro. Ouro. Isso traz aqui. Traz glória para a família. Que o avô, o pai foi sepultado. O caixão era de ouro. Eu te pergunto, mas o falecido está reconhecendo que está num caixão de ouro? E tem também aqueles que são sepultados num caixão de madeira, furado. O morto tem como reclamar? Não reclama de nada. O morto não sente nada. Somos levados por amor de ti. Por amor de ti. Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada à morte, matador. Versículo 27. Mas em todas essas coisas, esse aqui todo mundo gosta. Versículo 37 diz o quê? Está fraco. Isso é para quem morreu. Esse versículo é lindo, poético. É gostoso pegar esse versículo 37, joga lá nas redes sociais. Em todas as coisas eu sou mais vencedor. Linguarudo. Safado. Desobediente. Rebelde. Eu sou mais do que vencedor. Você lê o contexto do versículo? O contexto do versículo precede a morte, matar. Você morrer, renunciar. Só depois de você morrer
que em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Não é para quem está vivo, com seu soberba, com seu orgulho. Não. Para quem morre. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem uma criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda está concluindo aqui, dizendo que Jesus, que belo exemplo que ele mostrou para nossas vidas. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte da cruz. Por isso que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E amo muito esse texto de Filipenses capítulo 2. Jesus como Deus, Jesus tinha tudo, mas abriu mão toda a sua glória, sua posição. Ele se humilhou. Por que a gente tem dificuldade de se humilhar? Por que a gente tem dificuldade de reconhecer a falha? Fala que não, vou me prostrar, vou me humilhar, falhei. Jesus não falhou, não pecou coisa nenhuma. Sendo Deus, abriu mão da sua posição, se humilhou, isso é a palavra de Deus. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, não é no meio do sofrimento, até morrer, até a morte. Que morte que era? Morte na cruz. Versículo 9 diz que por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Tem gente que quer título. Tem gente que estão atrás de título, mas não quer renúncias. Tem gente que está com inveja de título de alguns títulos, mas mal sabe as renúncias desse camarada, as renúncias dessa pessoa. Quantas renúncias que passou? É fácil você olhar para um camarada de apóstolo, pastor, bispo, isso, aquilo, famoso, você admirar, nossa, que cara. Você conhece as renúncias que ele teve? As renúncias não nos importam. O que nos importa é o título de uma pessoa. Jesus, antes de receber o nome que está acima de todo nome, porque se humilhou. Porque se humilhou, se entregou. Cada um de nós, terminando aqui, eu e você, todo dia nós enfrentamos lutas que só deve ser ganha na cruz de Cristo. Quando o meu ego morrer, a gente ganha essa luta. Por que faço essa afirmação? Estou terminando aqui. Pelo aquilo que o apóstolo Paulo disse nos textos aqui que eu vou ler. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Perdão. A 17. Por isso que eu digo, deixem com que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim não satisfarão os maus desejos da sua natureza pecaminosa. Versículo 17. Pois o que a nossa natureza pecadora deseja é contra o Espírito. E o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza pecaminosa. Essas duas coisas são opostas entre si. Por isso, vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Não dá para fazer. Acho que eu nunca tive vontade de dar um soco em alguém. Acho que eu nunca tive vontade de dar um soco e xingar alguém. Acho que eu nunca tive vontade de fazer coisa besteira. Mas eu não faço. Por quê, pastor? Por quê? Por causa da cruz. Eu já morri. Não tenho vontade de pegar carro. Aí falei que uma vez tinha um conflito aí. Falei que eu pegar o carro, eu vou viajar. Para onde? Não sei. Até onde gasolina acabar.
Será que você nunca teve vontade de ser tentado de fazer uma loucura? Tem. A carne, o Espírito está em nós, briga, há uma luta constante entre a carne e o Espírito Santo. E essa luta que você enfrenta todo dia. Se você não obedece o Espírito Santo, você fica com orgulho ferido. Mas tem que se submeter à cruz, na cruz. Isso também que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 15. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isso aí é minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Vontade a gente tem de muita coisa. Nós queremos fazer isso para a igreja, nós queremos viver isso, quer servir a Deus, quer fazer um monte de coisa para a nossa igreja. Esse desejo a gente tem. Mas por que não faz? Por causa do pecado. Por causa de você estar fugindo da cruz. Por que você não faz coisas boas que você imagina em fazer? Porque não quer morrer na cruz. Porque a carne é boa, o desejo da carne é bom para você. Nós estamos aqui nessa noite de escolhermos se nós queremos continuar com o nosso desejo, ou queremos continuar renunciando à cruz, ou carregando a nossa cruz, ou continuar morrendo na cruz. Vamos colocar em pé, por favor. Temos duas escolhas: você fazer a sua vontade, ou matar a você mesmo. Ninguém vai ficar de mão vazia por ter renunciado a si mesmo. Feche seus olhos. Feche seus olhos.